Capítulo 004. Tudo aconteceu durante as férias de primavera. Fui atacado por uma vampiro. Em um momento com celulares e carros, e quando parecia normal viajar para o exterior em uma viagem escolar. É bastante constrangedor falar isso, mas fui atacado por uma vampiro. Ela tinha uma beleza impactante. Uma linda monstra. Realmente uma linda monstra. Geralmente, uso a gola do uniforme escolar para esconder, mas as marcas de mordidas na minha nuca permanecem. Antes que fique quente, vou deixar meu cabelo crescer para cobri-las, mas mais importante provavelmente há várias histórias de quando se é atacado por um vampiro, pessoas como caçadores de vampiros, especialistas em matar vampiros, ou uma divisão especial da igreja cristã, ou um grupo de vampiros que atacam a própria espécie para salvar você, mas, no meu caso, fui salvo por uma estranha de passagem. Por isso, sou capaz de voltar a ser humano. Fico bem com a luz solar, cruzes e alhos, mas possuem seus efeitos colaterais. Minhas habilidades físicas haviam melhorado. Embora diga isso, não me refiro às minhas capacidades físicas, meu metabolismo havia aumentado, minha habilidade de se curar sozinho. Eu não saberia o que fazer se meu rosto fosse cortado por aquele estilete, mas levou menos de 30 segundos para curar a ferida feita pelo grampo. Em comparação às outras criaturas, foi um tanto rápido. Oshino-san. Isso mesmo. Mimoshino, você diz. Certamente soa como um nome mu. Não tenha grandes expectativas, ele é um homem com 30 anos de idade. Eu vi. Mas ele realmente deve ter sido um personagem mu quando jovem. Não julgue as pessoas assim. Mais importante, você entende o que mu e personagens são. É de conhecimento comum, diz Senjougahara, com um olhar calmo. Eles se referem a mim como personagem tsundere, certo? Eu acho que se referem a você como personagem tsundra. Conversa fiada. Do colégio particular na Uetsu, onde Anekawa, Senjougahara e eu vamos, leva cerca de 20 minutos para chegar a um cursinho que ficava fora da área residencial. Foi achado. Há alguns anos atrás, por causa do súbito afluxo de cursinhos, essa escola particular havia fechado por problemas financeiros. No momento que soube desse prédio de 4 andares, ele já tinha caído em um estado de abandono, então, o que sei de sua história são apenas rumores. Perigo. Propriedade privada. Acesso proibido. Mesmo o prédio sendo rodeado por uma cerca elétrica e uma confusão de placas, tinha bastante buracos na cerca, onde dava para entrar e sair facilmente. E no meio desse entulho morava Oshino. Onde ele tinha decidido fazer sua casa. Incluindo as férias de primavera, que tinha sido há um mês. De qualquer forma, minha bunda dói. E há pregas na minha saia. Não é minha culpa, não invente desculpas. Eu irei cortá-lo em pedaços. Cortar pedaços do que? Não devia ser mais gentil comigo, porque minha primeira vez andando de bicicleta com outra pessoa. Não foi você que fez da bondade uma ação de hostilidade. Suas palavras e ações contradizem uma das outras. Certo, então, o que vamos fazer? Bem, por exemplo, que tal eu usar a sua bolsa com a almofada? Você não pensa nos outros. Não me trate tão casualmente. Eu disse que era um exemplo, não foi? Como eu respondo a isso? Uma excelente pergunta. TSC comparado a você, Maria Antonieta era, provavelmente, mais humilde e honesta. Ela é minha aluna. O que aconteceu durante esses anos entre vocês? Você pode fazer o favor de parar de me interromper. Você tem sido muito amigável. Se os outros não soubessem melhor, diriam que nós somos colegas de classe. Mas nós somos. Até que ponto ela vai negar nosso relacionamento? Apenas parece demais para mim. Nossa. Parece que vai levar um tempo para lidar alguém como você, não é? Araragikon, essa frase faz parecer como se fosse a minha personagem, e não o seu. Isso é problemático, sabe? Disse Senjougahara. Mais importante, onde está sua bolsa? Você está de mãos vazias, não é? Você não tem uma. Isso me lembra que, nunca vi a Senjougahara levar nada. As informações dos livros didáticos já estão na minha cabeça. É por isso que deixo tudo no armário da escola. Se tenho todos os artigos de papelaria comigo, não preciso de uma bolsa. Desde que eu não precise de uma muda de roupa para as aulas de educação física também. Eu vejo se eu não estiver as mãos livres, não seria capaz de lutar quando chegar a hora. Todo o seu corpo é uma arma. Uma arma humana. Ainda mais que sou contra deixar objetos de banheiro na escola, que é a única coisa que me incomoda. Não posso pegar emprestado dos outros, desde que eu não tenho amigos. Não fale isso tão casualmente. Qual o problema? Uma vez que o objetivo seja o banheiro, não há do que se envergonhar. Esconder seria mais nojento, não acha? Eu acho que esconder seria um tanto problemático. Bom, isso cabe à pessoa. Não é lugar para comentar isso. Mais importante, o que chamou mais atenção foi a maneira de como tinha descartado a sua falta de amigos. Oh, isso me lembra. Realmente, não me importava com isso, mas a questão de saias mencionado anteriormente tinha trazido à minha atenção que de fato Senjougahara era uma garota e acima de tudo, não gostaria de sujar suas roupas. Por isso, fiz um esforço para procurar uma entrada maior e ao chegar lá, me virei para ela. Vou segurar a sua papelaria. Ponto. O quê? Irei segurá-los para você, para poder tirá-los. O que você disse? Ela olhou como se eu tivesse feito um pedido sem razão para ela. Como se tivesse algo de errado com minha cabeça. Embora pareça que Oshino seja uma pessoa estranha, ele é meu salvador. Além. Ele também é o salvador da Anekawa. Não vou deixá-lo encontrar com alguém perigoso como você, então irei segurar os seus artigos. Não esperava que dissesse isso depois de nós termos chegado. Senjougahara olhou para mim. Você me enganou, certo? Você tinha que colocar dessa forma.
Senjougahara não falou nada, mas sua expressão parecia de sério pensamento e conflito. Ela olhou fixamente para um ponto perto dos pés, mas virava a cabeça várias vezes para me olhar. Eu pensei que poderíamos sair sem chegar perto, mas depois de um tempo, Senjougahara disse, eu entendo, como se tivesse feito sua mente. Estenda suas mãos com isso. Os artigos de papelaria haviam caído dela como se fossem milhares de pétalas, como se ela tivesse fazendo um truque em um show de mágica. Os artigos que ela tinha me ameaçado na volta do corredor era só a ponta do iceberg. Poderia ser uma tecnologia do século XXI. Mesmo que tinha dito que iria segurar para ela, era uma quantidade preocupante que era fácil guardar na minha pasta. O governo deve estar negligenciando a segurança pública para permitir que alguém como ela devesse andar livremente ao público. Não me entenda mal. Isso não significa que confio em você agora, disse Senjougahara, quando tinha acabado de me passar todos seus artigos de papéis. O que quis dizer com confiança? Se está pensando em me levar a algum lugar isolado, cheio de ruínas, para me fazer pagar pela ferida que fiz em você com o grampeador, está cometendo um grande erro. Bem, acho que é um erro também. Ouça com atenção. Se eu não parar eles a cada 1 minuto, 5.000 dos meus seguidores irão atrás de sua família. Vai ficar bem, você disse que isso vai levar apenas 1 minuto. Pareço um lutador de boxe para você. Mais importante, como ousar ameaçar minha família? Que ultrajante. 5.000 pessoas, que grande mentira. Uma grande mentira para alguém que sequer tem amigos. Você tem 2 irmãs mais novas no ensino fundamental, certo? Ela conhece minha família. Mesmo que seja uma mentira, não parece uma piada. Enfim, mostrei a ela minha invencibilidade contra lesões, mas ela parece não confiar em mim por causa disso. Tendo em vista o que Oshino falou que confiança era muito importante, isso não é uma boa situação. Bem, não posso ser salvo. A partir de agora, é problema pessoal da Senjougahara. Sou apenas um guia. Passando pelo arame, entramos para dentro do prédio, mesmo que fosse apenas à noite, está bastante rígida. Porque o edifício foi abandonado há bastante tempo, um mau posicionamento dos pés poderia fazer a pessoa tropeçar. Foi então que percebi. Se uma lata fosse cair, seria apenas uma lata vazia, mas no caso da Senjougahara, seria uma lata vazia com 10 vezes o seu peso normal. Se pensarmos em termos relativos, 10 vezes a gravidade, 1/10 da gravidade, é um problema que, ao contrário do mangá, não podem ser muito definidos. O pensamento simples de peso leve igual a alta capacidade física está errado. Além disso, este lugar é estranho para ela. Se não ajudada, Senjougahara irá parecer um animal selvagem de guarda. Mesmo que ela seja 10 vezes mais rápida, sua força é apenas 1/10 do que era. Agora entendo por que de ela estar tão hesitante ao deixar seus artigos de papéis. Também, por que dela não carregar uma bolsa. Desse jeito. Estendi minha mão a Senjougahara, que tinha parado na entrada, pegando-a pelo pulso e mostrando o caminho. Senjougahara parecia perplexa com meu súbito movimento e murmurou que, mas ela me seguiu de perto. Não pense que vou lhe agradecer. Eu sei. Em vez disso, você deveria estar me agradecendo. Não entendi isso. Afinal de contas, eu propositalmente fiz essa ferida na parte de dentro de forma com que não fosse aparecer. Não importa como você pense disso, isso soa algo como um fala de um atacante, como não se destaca tanto, irei dar um soco no seu estômago ao invés da cara. De qualquer forma, se tivesse perfurado minha bochecha, teria aparecido. Mas para começar, você tinha uma pele grossa, então de certa forma, concluí que seria ótimo. Não posso ficar feliz por isso. E o que quis dizer com de certa forma? Minha intuição é de 10% precisa. É muito pouco. Bem, disse Senjougahara, mantendo distância de mim. Me parece que foi uma precaução desnecessária no fim. Parece que foi. Será que dói dizer que a imortalidade é conveniente? A pergunta de Senjougahara. Eu respondi. Não mais. Se tivesse sido durante as férias de primavera. Se alguém tivesse me dito isso. Eu teria morrido. Poderia ter sido um ferimento grave. Se você diz que é prático, é. Se você disser que é inútil, não é? Isso é tudo que existe para ela. Você quer dizer que não é nenhum dos dois, certo? Isso é bastante difícil de entender. Senjougahara encolheu seus ombros. É semelhante ao se um possível perigo é perigoso ou não é. Ou a impossível perigo quer dizer tudo certo, não é? É mesmo. De qualquer forma, não sou mais imortal. Sou apenas um ser humano com uma cicatrização mais rápida que o normal, apenas isso. Eu vejo, disse Senjougahara com um tom de aborrecida. Mesmo que tivesse a intenção de experimentar todos os tipos de coisas. É decepcionante. Parece que você já tinha feito todos os tipos de planos sem me falar, que insulto. Tinha planejado _ você, apenas isso. O que significa _ Apenas queria experimentar isso e aquilo, explique as partes em itálico. Oshino normalmente fica no 4º andar. Havia um elevador, mas como era de se esperar, não estava funcionando. Portanto, as únicas opções era quebrar o teto do elevador se subir pelos fios até o 4º andar, ou ir pelas escadas. Não importa como pensasse, a segunda opção era melhor. Segurando a mão de Senjougahara, subimos as escadas. Araragi-kun, tenho uma última coisa para dizer. O que foi? Embora eu possa ficar assim, com minhas roupas, mas meu corpo surpreendentemente, não merece um tempo na prisão. Senjougahara parece desconfiar bastante de mim. Não consegue entender uma rotunda expressão. Então vou dizer diretamente isso. Se você revelar sua natureza e decidir tentar me estuprar, não importa o que aconteça, definitivamente vou me vingar de você como fazem nas histórias de L.
Ela tem zero de prudência e nenhuma falta de vergonha. Uma pessoa terrível. Parece que, não apenas pelo que disse, mas de uma forma geral, você parece ser bastante consciente, como pensa de si mesmo sendo uma vítima. Como é desagradável. Há coisas que você pode dizer e coisas que não pode. Você está plenamente consciente do que. Além disso, como uma pessoa como Oshino consegue viver em um edifício degradado, não é? Ah. Ele é uma pessoa bastante excêntrica. Continuo tendo dificuldades de responder às perguntas da Senjougahara. Não deveríamos ter falado com ele antes, embora seja um pouco tarde falar disso, uma vez que somos os únicos a lhe pedir um favor. É surpreendente ouvir algo de bom senso de você, mas, infelizmente, ele não tem celular. Parece que ele não é uma pessoa que revele seu verdadeiro caráter. Ele parece ser bastante duvidoso. O que ele faz para viver? Não sei em detalhes, mas ele é um especialista em situações como as nossas. Ou embora minha explicação não fosse bem uma explicação, Senjougahara não pressionou o problema. Ela pode estar pensando que poderia encontrá-lo de qualquer forma, que não haveria sentido em perguntar. Ambos pareciam ser a interpretação correta. Ah, Araragi-kun, você está usando o seu relógio no pulso direito, não é? Oh. Ah, sim. Não está torcido. Não pode simplesmente perguntar se sou canhoto. Eu vi. Então, você... Ela é a única que está torta. Quarto andar. Desde que tinha sido um cursinho, os quartos foram divididos em 3 salas de aula para cada uma sala de aula, as portas estavam quebradas e haviam se misturado com os corredores. Olhei para a primeira sala de aula, procurando Oshino. Aí está você, Araragi-kun. Estava esperando por você. Mimo Oshino estava lá. Ele estava sentando de pernas cruzadas sobre uma cama improvisada, criada a partir de várias mesas desgastadas que foram empilhadas e amarradas com cordas de plástico, de frente para elas. Como se soubesse que estava chegando. Como de costume ele pode ver através de tudo. Senjougahara foi claramente repelida. Mesmo que tenha dito para ela sobre o Oshino, o estado sujo de Oshino deve ser bastante chocante para alguém com senso de moda e uma garota da escola moderna. Qualquer pessoa que viveu de tal forma, certamente torna-se bastante irregular, mesmo eu diria que o Oshino está longe de ser limpo. Só se pode dizer que ele não está limpo, se alguém quisesse ser sincero. Mais importante de tudo, a camisa havaiana psicodélica foi a última gota. Ele sempre vem como uma espécie de choque de que essa pessoa é meu salvador. Ele não se parece nada com a Anekawa. Vejo que trouxe uma garota diferente hoje. Não vi você com a mesma garota 2 vezes, não é? Realmente, eu não poderia estar mais feliz por você. Pare com isso, não pareço esse tipo de personagem. Ou não é você? Oshino estava olhando para Senjougahara com um olhar bastante atento. Como se estivesse olhando para algo atrás dela. Prazer em conhecê-la, mocinha. Eu sou Oshino. Prazer em conhecê-lo. Sou Itachi Senjougahara. Em todo caso, foram feitas as apresentações. Pelo menos, ela não tentou usar qualquer insulto. Parece que ela tem um pouco de respeito com as pessoas mais velhas. Eu sou colega do Araragi-kun, ele que me falou sobre você. Aí eu vejo, disse Oshino com de voz significativo. Lançando os olhos para baixo, ele tirou um cigarro e o segurou com os lábios, sem acendê-lo. As janelas que já eram incapazes de funcionar, continham apenas os quecos de vidro, e Oshino parecia estar olhando distante. E depois de um longo silêncio, ele se virou para mim. Você gosta de garotas como Franja Reta, Araragi-kun? Como eu disse, não me faça soar com esse tipo de personagem. Somente Lalicans com franja reta. Não me misturo com os da sua geração de adolescentes. É claro, Rei Oshino. Com isso, Senjougahara franziu a testa. Ela parecia ter sido insultada pelo termo loli. Bem, acho que será melhor perguntar direto para ela, mas de qualquer maneira, Oshino há 2 anos, ela não fale de mim de modo informal, disse Senjougahara resolutamente. Então, como quer que eu te chame? Senjougahara-sama. Ela foi sensata. Senjougahara-sama. Longo, arrastado e sarcástico. Não gostei da forma que você falou isso. Fale corretamente. Senjougahara-chan. Ela enfiou os dedos nos meus olhos. Irei ficar cego. Isso porque você foi rude. O que significa troca equivalente? Minhas palavras abusivas são preenchidas com 40 gramas de cobre, 25 gramas de zinco, 15 gramas de níquel, 5 gramas de constrangimento e 97 quilogramas de maldade. Isso é principalmente despeito, não é? Pela forma, o pouco de constrangimento era uma piada. Você tirou o ingrediente mais importante. Você é muito barulhento. Se não ficar quieto, vou apelidá-lo de dor menstrual. Isso soa como um monstro suicida. Qual é o seu problema? É como a palavra sugere, então não há do que se envergonhar. Isso e ser rancoroso são questões diferentes. Senjougahara parecia satisfeita, com isso se virou para Oshino. Eu gostaria de perguntar uma coisa. Ao invés de apenas Oshino, seu tom de voz parecia estar direcionado tanto para Oshino e eu, enquanto apontava para o canto da sala de aula. Nesse canto, havia uma jovem o bastante para não ter entrado na escola ainda abraçando os joelhos. Ela tinha cerca de 8 anos de idade, usava um velho capacete de piloto e óculos de proteção, com a pele branca e cabelo loiro, abraçando os joelhos no canto. Que diabos é essa criança? O que, em vez de quem, ela pergunta, o que significa que Senjougahara era perspicaz. De qualquer forma, mesmo se não tivesse sido a Senjougahara, as pessoas mais perspicazes teriam notado que havia algo de diferente nessa garota, principalmente porque ela olhou para Oshino com um olhar de incerteza.
Ah, você não precisa se preocupar com ela, eu expliquei, antes que Oshino pudesse dizer qualquer coisa. Ela está apenas sentada lá, ela não fazer nada, por isso ela vai ficar bem. Ela não tem uma sombra, nenhuma forma. Uma criança sem nome, sem existência. Oh, não, Araragi-kun, interrompeu Oshino. Você está certo de que ela não possui uma sombra, e sua forma não existe, mas eu dei a ela um nome ontem. Desde que ela foi muito útil durante a Golden Week, e seria inconveniente se ela não tivesse um nome. Além disso, mesmo que ela não tenha um nome, ela vai continuar a ser uma atrocidade. Ou um nome. Qual é o nome dela? Shinobu Oshino. Shinobu. Um verdadeiro nome japonês. Embora realmente não importe nesse caso. Um coração debaixo de uma lâmina. Um bom nome, referente a ela, não acha? Eu dei-lhe o meu nome de família. Acontece que o caractere de kanji para Shinobu também faz parte do meu nome. Servir a dois propósitos e ter tríplice significado. Um nome de muito bom gosto, não acha? Eu gosto muito, por mim mesmo. Será que realmente importa? Mas como, isso não importa para mim. Eu considerei muito poucos, e reduzi-lo para Shinobu Oshino ou Oshino Oshino, mas eu escolhi a que soou melhor ao invés de brincar com as fonéticas. Acho que representante de classe San ficaria muito feliz com as escolhas de kanjis também, tudo bem. Eu realmente não me importo. Embora Oshino esteja fora de questão. Como eu disse. Em um tom de voz que sugeria que ela tinha tido o bastante dessa palestra inescrutável, Senjou-Gahara perguntou, que diabos é essa criança? Como eu disse, nada. As ruínas de um vampiro. Continua a ser a casca de um lindo monstro. Não importa o que eu disser, ela não pode ser salva, certo? De qualquer forma, não está relacionado a Senjou-Gahara, mas sim, o próprio problema. Enquanto eu viver, é um fardo que vou ter que carregar. Nada, você diz? Ótimo. Que nem uma mulher indiferente. Minha avó paterna sempre dizia que não importa se eu fosse indiferente, desde que fui educada para ser insignificante, está tudo bem. O que é insignificante? Ela pronunciou de forma incorreta. Assim como pronunciar Ozodokyuzo, ortodoxo, como Odozokyuzo. Mais importante. Senjou-Gahara desviou o olhar do ex-vampiro, uma menina de pele branca e cabelo loiro, Shinobu Oshino, para mim Oshino. Ouvi dizer que você poderia me ajudar. Eu. Isso é impossível, disse Oshino de brincadeira com o tom de voz. Só você pode se ajudar, Ojou-chan. Uau. Os olhos da Senjou-Gahara haviam diminuído para metade de seu tamanho normal. Ela parecia suspeita. Até hoje, foram 5 pessoas que disseram exatamente essas palavras. Eram todos vigaristas. Você é um deles, Oshino-san. Haha, Ojou-chan, você com certeza é bastante energética. Será que algo de bom aconteceu com você? Por que diabos você está usando tais palavras provocantes? Há aqueles em que tais palavras funcionam, como a Nekawa, mas não vai funcionar na Senjou-Gahara. Ela é do tipo que iria intensificar o desafio. Certo, certo. Eu, relutantemente, interveio para mediar. Sou forçado a me juntar a eles. Não interrompa. Eu vou matar você. Agora, essa mulher, com tamanha casualidade, fala sobre me matar. Porque estou sempre na linha de fogo. Ela é como uma bomba. Bom Deus, não tenho palavras para descrevê-la. Bem, em todo o caso, disse Oshino em vez de improviso, mudou o contraste para uma situação séria. Se você não me contar sobre a sua situação, não vamos ser capazes de fazer coisa alguma. Eu não sou muito bom em ler as mentes das pessoas. Se você não falar, não serei capaz de chegar ao coração do problema. Eu vou manter o seu segredo por você, então não se preocupe. Ah. Bem. Vou explicar um pouco antes, está tudo bem, Araragi-kun. Senjou-Gahara me interrompeu novamente. Eu vou fazer isso sozinha. Senjou-Gahara. Eu posso fazer isso sozinha, disse ela.